em histórias que o povo conta. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu comigo, não é nada assim sobrenatural, mas não deixa de ser estranho. Eu passei por uma situação que aparentemente só eu me lembro, né? Por mais que eu era criança, né? Desde quando eu era criança, eu lembro de muitos fatores de quando eu era criança. Muitas coisas, muitas coisas. Desde eu devia ter por volta de uns 2 anos de idade e eu lembrar da minha avó me segurando. Então, assim, é curta a memória, relapso, mas eu lembro, sabe, perfeitamente. Lembro de mim no colo dela, né? Eu no colo dela. Então, isso é uma coisa estranha, mas eu consigo me lembrar de muitos episódios. Então, eu simplesmente eu me lembro disso. Eu já li um pouco sobre algumas coisas. Na verdade, eu não li, foi uma coisa que apareceu pra mim. Não fui procurar saber mesmo, porque eu nem sabia que isso existia. Tem muito tempo que eu já sei disso, mas na época eu não sabia que existia o tal do efeito Mandela. Depois vocês dão uma pesquisadinha aí. Quem não sabe o que é isso, dá uma pesquisada aí pra vocês saberem do que se trata, na verdade. Né? Mas eu vou, assim, a fundo. Eu vou explicar aqui mais ou menos, mas não sei se vai ficar bem explicado. Efeito Mandela é aquilo que você jura que aconteceu, mas na verdade que ele não aconteceu. Não sei se é uma coisa em conjunto, porque dizem que é uma coisa que pode, se for uma coisa assim de conhecimento de várias pessoas, né? Um conhecimento imenso de várias pessoas, assim, tipo um ator, alguém famoso, desde que é uma coisa assim mais acho que difícil de acontecer, mas eu acho que o mais que acontece em geral mesmo é você ter aquilo ali com você, mas na verdade aquilo ali parece que não aconteceu. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu era pequena, quando eu era criança, eu tive um período que eu tava na porta da casa da minha avó e eu lembro perfeitamente, como se fosse vívido, como se fosse hoje. Eu era bem pequena. Um homem, sei lá, talvez de uns 40 anos, 45 talvez, não era nem novo demais, nem velho demais, me pegar na porta da casa da minha avó. Eu lembro até o vestido que eu tava. Ele me pega na porta da casa da minha avó e ir me levando. Só que o que acontece? Minha mãe e meu pai sempre teve o hábito de me explicar sobre sequestro, esse tipo de coisa. Sempre me alertava que se alguém estranho me pegasse, era pra mim poder fazer esse canto de chorar, enfiar o dedo no olho da pessoa. Então, eu sempre tive isso comigo. Sempre fui muito reservada, né? Desde criancinha. Nesse dia não foi diferente. Eu lembro que eu tava na porta da casa da minha avó. Esse homem passou e ele parecia bastante com um amigo do meu pai, só que o amigo do meu pai não tinha olho azul. E eu lembro perfeitamente dos olhos desse homem, gente. Ele me pegou e lá ia me levando embora. Só que a minha mãe viu e foi correndo atrás de mim. Esse homem tava quase, gente, entrando comigo no ponto, porque pra baixo da casa da minha avó tem um ponto de ônibus. Quase que ele entra comigo dentro do ônibus. Só que o que é mais engraçado é que uns tempos atrás eu fui comentar isso com meu pai. Se ele lembrava, meu pai foi atrás, gente. Foi ele e minha mãe atrás de mim. A minha mãe que viu, na verdade, né? Mas a minha mãe saiu correndo, gritando, falando pra esse homem, então, me soltar. E eu fiquei assustada com aquilo, porque claramente, né, eu entendi ali, por mais que eu era bem pequena, mas eu entendi ali o que estava acontecendo, que aquele homem ia me levar, porque minha mãe sempre me alertava sobre isso. Desde pequenininha, né, desde que eu me entendo por gente, minha mãe sempre me alertou sobre isso, sempre me alertou sobre um monte de coisa, mas isso era uma coisa assim que ela falava pra mim
desde pequena que isso podia acontecer e que se acontecesse era pra mim, né? Você não conhece, se você não tem que sair de perto de mim, então você grita, você faz escândalo, você chora, você fala que você tá sendo sequestrado, você fala que você não quer ir. Então isso é uma coisa que sempre eu tive em mente comigo. Então, esse homem lá ia me levando, minha mãe só gritando, correndo atrás de mim. O meu pai também saiu correndo, em partes, né? Ali também, fazendo a mesma coisa. Quase que ele entra no ônibus, né? Lá de ônibus normal de rua, né? Ônibus que a gente pega, no ônibus de bairro. Quase que ele entra comigo dentro desse ônibus. Quase que me leva embora. Minha mãe me tomou da mão dele. Não aconteceu agressão nem nada, de que não que eu me lembre, né? De o meu pai querer bater nele, alguma coisa assim, ou segurar pra polícia, alguma coisa. Não, naquela época não tinha nada disso, não. E esse homem, então, entrou dentro do ônibus e foi embora. O ônibus arrancou, né? Acho que deve ter falado pro motorista pra poder ir. Eu lembro do ônibus indo embora e eu no colo da minha mãe ali e meu pai me segurando também. Só que quando eu perguntei e falei isso pro meu pai citou um outro episódio que aconteceu comigo quando eu era bem mais velha. Bem mais velha, eu já tava mocinha. Então ele citou isso, eu falei assim, não, embora o cara era bastante parecido. Que aconteceu isso. O cara me deu uma cantada de pinga ali eu tava no orelhão. Ele deu uma paquerada em mim ali. Minha mãe não gostou na hora. Minha mãe fechou a cara na hora, né? Me reclamou daquilo ali. Acabou que meu pai até brigou com esse homem depois, né? Que eles encontrou com ele. Minha mãe avisou que era aquele cara que tinha mexido comigo. E era um cara, tipo assim, gente, um cara extremamente velho pra minha idade. Eu tinha uns 13 anos. E esse cara tinha por volta, sei lá, gente, de uns 40 também, 45 talvez. Entendeu? Então, tipo assim, ele era bem mais velho que eu. Extremamente mais velho que eu. Só que meu pai citou esse episódio. Eu fui falei com ele, não, filho. Eu era criancinha, talvez de 4, 5 anos de idade. Aí ele virou pra mim e falou assim, então, não sei disso não. Eu falei assim, aconteceu, você saiu correndo atrás de mim, você é minha mãe e tal, aconteceu isso, o cara lá entrou comigo no ônibus. Ele virou pra mim e falou assim, não tô sabendo disso não. E a memória do meu pai é boa. Se tivesse acontecido isso, realmente ele ia lembrar. Agora me fala, o que aconteceu? Porque eu lembro de, gente, eu fiquei muito assustada com isso. Eu tive pesadelo com isso, sabe? Acordar chorando na madrugada por conta disso, entendeu? Fiquei muito assustada. Não era qualquer pessoa, mesmo as pessoas conhecidas, depois disso que eu entendi ali que aquilo ali, né, que a gente é criança, ela sempre acha que aquilo ali não pode acontecer com ela, mas depois que eu vi que aquilo ali podia realmente acontecer, eu fiquei com medo até de gente conhecida. Foi mais ou menos um trauma. Agora me conta o que pode ter acontecido, porque efeito Mandela ou é alguma coisa sobrenatural?